Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você obter mais resultados, vender mais e, claro, ser reconhecida pelas suas pacientes como referência no assunto aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo esteticistas a faturarem R$ 20.000 trabalhando a metade do tempo. E o tema de hoje é como a pressurizada pode sobrecarregar o fígado e, claro, como podemos fazer para evitar este problema. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que tratamentos como a lipoenzimática, por exemplo, devem ser evitados em determinados pacientes. Isso não significa que você vai aprender a tratar a patologia hepática do seu paciente, mas sim tudo isso vai evitar que você tenha riscos de intercorrência, aumenta a sua autoridade diante do seu paciente, porque, claro, ele vai notar que para você é muito mais importante a saúde dele do que a venda do tratamento. E o que também vai reduzir possíveis riscos financeiros aí, no caso de alguma reclamação ou de alguma ação. Tem uma história que aconteceu comigo no Rio de Janeiro, deixa eu contar aqui para vocês. Eu tinha uma ótima paciente lá, né, que fazia vários tratamentos dentro da clínica, e um dia ela levou a sogra dela, e ela falou, doutora, gosto muito dos seus tratamentos, vou trazer a minha sogra aqui para a doutora tratar. Eu falei, claro, traga ela, vamos fazer uma consulta e vamos ver. Ah, ela quer tratar gordura localizada, acha que o abdômen é muito grande, perfeito. Marcou a consulta e a sogra dela chegou lá. Recebi, fiz toda a consulta, toda a anamnese como deve ser, né? E detectei já rapidamente o quê? Que essa paciente apresentava gordura visceral. Ou seja, uma gordura que eu não iria tratar, né, na saúde estética. E sim, era necessário o quê? O encaminhamento aí ao profissional médico endocrinologista para tratar esta patologia, né? De acordo com as nossas conversas também, solicitei para ela os exames, mas de cara já vi que ela tinha ali uma perimetria muito aumentada do abdômen muito globoso, né? E tudo que ela me relatava levava a crer que além, né, da gordura visceral que já tinha sido detectada por mim no exame físico, ela também muito provavelmente já apresentava uma esteatose hepática. O fato é que eu me recusei a fazer o tratamento ali e falei com ela, olha, eu vou te encaminhar, né, se você não tem aí do médico, eu vou te encaminhar para um médico parceiro e fiz o encaminhamento dela. No dia seguinte, essa minha paciente voltou, né? A nora dela voltou dizendo: Poxa, doutora, fiquei muito triste. Poxa, trouxe a minha sogra aqui, ela queria tanto fazer. E a doutora se recusou a fazer o tratamento nela. E ela disse que ia em outra clínica, tal. Enfim, ela ficou muito chateada e saiu realmente até falando um pouquinho mal de mim, né? E eu fiquei tranquila. Eu falei: Olha, expliquei para ela, falei: vai correr o risco a saúde dela. Passou. Depois de mais ou menos uns 6 meses, a sogra dela me ligou, me agradecendo, dizendo que sim, ela foi ao médico depois de um tempo por outro motivo e o médico relatou exatamente aquilo que eu já tinha alertado para ela. Resulta que ela estava com o fígado totalmente comprometido, já com uma esteatose hepática bastante avançada. Então ela me agradeceu porque ela disse que se eu, né, realizasse aquele tratamento ali, eu iria comprometer ainda mais a função hepática dela. Então, olha só, gente, que loucura, e por isso que eu falo, né? Essa paciente, depois que ela fez o tratamento, ela se tornou a minha paciente aí até hoje, tá? Então, por isso que é muito importante o nosso posicionamento, né? Colocando sempre em primeiro lugar aí a saúde do nosso paciente. E se você tá aí pensando que a venda é mais importante do que esse assunto aqui, você pode estar colocando o seu negócio em risco, tá, gente? Por muitas vezes ocorre do paciente chegar na sua clínica, chegar no seu consultório e ele mesmo escolher qual o tratamento que ele quer receber, né? Sem uma consulta prévia de um profissional. E o outro lado, qual é a forma correta desse problema
não acontecer. É justamente você fazer com que o seu paciente passe por todas as etapas, por todos os processos necessários, né, dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, do seu espaço, que vão desde o quê? Da consulta, uma anamnese bem feita e que vai, né, e terminar aí no seu tratamento adequado. Então, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que o paciente entra dentro do seu estabelecimento, o seu paciente está sob a sua responsabilidade, né? Não é à toa que nós chamamos de quê? De paciente, né? Por quê? Porque o cliente, qual é o cliente? Qual é a diferença, doutora, entre cliente e entre paciente? O cliente é aquele cliente que vai te ligar, ele te liga, ele marca, ele pede informação, ele chega na sua clínica. Quando ele está diante de você na sua consulta, ele já se transformou em quê? Em paciente. Por quê? Porque a partir daquele momento ele está sob os seus cuidados. Você é a profissional que ele elegeu, que ele escolheu para cuidar dele, para cuidar da saúde estética dele. Então, por isso, a nossa responsabilidade como profissionais aí. Então, quais são os passos que nós temos que seguir para, primeiro, identificar quais são aqueles pacientes que nós não podemos submetê-los a determinados tratamentos injetáveis. Vamos entender aí? Então, agora eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês, para vocês entenderem aqui, né, o que é um comprometimento hepático e por que que ele se dá fisiologicamente falando, tá? Então aqui, olha, eu trouxe para vocês aqui o nosso adipócito, ou seja, a nossa célula de gordura, bem característica aqui de um adipócito maduro, tá? Então olha só, aqui eu vou ver o que? Dentro dessa célula eu tenho o quê? Uma grande gota lipídica, né? Que é o que? O nosso reservatório de gordura, onde aqui esse lipídio chama-se triglicerídeo, tá? E aqui nós temos um núcleo mais na periferia. Então, essa daqui é uma célula tipicamente, né? Um adipócito típico maduro. O que que acontece quando nós fazemos tratamentos lipolíticos injetáveis, tá? O que que vai acontecer? Normalmente nós vamos trabalhar com ativos que são lipolíticos. O que que esses ativos fazem? Normalmente são lipolíticos adrenérgicos ou lipolíticos citolíticos que nós falamos, que nós chamamos, tá? Quando nós trabalhamos com esses ativos, eles vão induzir o quê? A lipólise. O que que é a lipólise? Lipólise é a quebra do meu triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo vai ser desmembrado em ácido graxo e glicerol. Cada um desses lipídios, né, cada uma dessas substâncias, elas terão aí, né, uma função diferenciada no nosso organismo, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora, olha, no nosso próximo slide, aqui, exatamente aqui, tá? Então, eu tenho aqui, olha, separadamente, quando ocorre a lipólise, glicerol e ácido graxo. Por outro lado, eu tenho o fenômeno de lipogênese, que é o quê? É justamente a união do glicerol e do ácido graxo livre. Quando eles se unem, eles se transformam em triglicerídeos e ficam armazenados aqui, olha, na nossa célula adiposa. Ok? Então, quando nós fazemos aí um tratamento, né, uma lipoenzimática que nós falamos, que nós chamamos, uma intradermoterapia lipolítica, o que que vai acontecer? Eu vou ter a quebra desse lipídio e vou ter essas duas substâncias aí que cada uma delas serão disponibilizadas aí no meu organismo. O fato é que elas caem na corrente sanguínea. Quando elas caem na corrente sanguínea, tá? Nós vamos ter aí o quê? Um aumento de quê? De gordura na nossa corrente sanguínea, tá? Parte dela vai ser metabolizada pelo fígado e parte dela, o que que nós precisamos fazer? Beta-oxidar.
O que é beta-oxidar? É queimar a gordura de fato. Então, quando nós falamos que uma intradermoterapia localizada, lipolítica, ela vai fazer a queima de gordura, tá errado. Ela vai fazer a quebra da gordura, que é a lipólise. A queima de gordura, quem vai fazer? O paciente. Através do quê, gente? Através de uma dieta adequada e através de exercícios físicos. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso daí? Olha só, como que acontece todo esse processo aí, né, na vida do meu paciente, tá? Acontece da seguinte forma: meu paciente tem uma determinada dieta. Ok? Então, ele vai fazer ingestão de determinado número de calorias. Vamos imaginar que esse paciente ingere por dia 3.000 calorias. E o gasto basal dele, ou seja, o gasto calórico basal, é o que ele consome no dia a dia normal dele, tá? No que ele consome andando, indo trabalhar, estudando, enfim, vamos imaginar que ele tem um gasto basal de 2.000 calorias, ok? O que fica excedente? 1.000 calorias. Essas 1.000 calorias vão se transformar em quê? Em gordura. E elas vão sendo armazenadas no corpo. Qual a matemática que eu preciso utilizar? Eu preciso consumir menos calorias e gastar mais. Para quê? Para haver um déficit aí. Tudo bem? Ótimo. Vamos imaginar que esse meu paciente comece a fazer aí um tratamento lipolítico. O que vai acontecer? Eu vou começar, além da ingestão que ele tem de calorias, eu vou começar a quebrar gordura desse paciente e disponibilizar isso daí na corrente sanguínea dele. Então, ele vai ter um aumento ainda maior, né, de lipídios aí soltos, lipídios disponíveis dentro do organismo dele. O que vai acontecer com isso? Eu vou sobrecarregar ainda mais o fígado desse paciente. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho um paciente que é saudável, que não tem nenhum tipo de alteração, né, no lipidograma dele, ou seja, ele não apresenta nenhuma dislipidemia, não tem aumento de triglicerídeo, não tem colesterol aumentado, é um paciente que está saudável. Quando eu faço a quebra desse lipídio, eu preciso oxidar. Eu preciso fazer o quê? Que o meu paciente diminua a ingestão calórica e normalmente, tá? O ideal, o recomendável é que ele corte carboidratos, ou seja, açúcar, né, simples, que ele opte por carboidratos complexos numa menor quantidade, que ele aumente a ingestão de água, a ingestão de proteínas, né? E claro que ele pratique uma atividade HIIT, ou seja, uma atividade de alta intensidade, ok? Porque dessa forma ele vai aumentar o metabolismo dele e quando ele diminui a ingestão de carboidrato, o que vai acontecer? As células vão começar a sentir falta de quê? De glicose, porque quando nós ingerimos o carboidrato se transforma em quê? Em glicose. Então, para que a minha célula tenha glicose, o que eu preciso fazer? Eu preciso submeter esse lipídio a uma operação que se chama glicogênese e que vai fazer com que esse lipídio se transforme em glicose e vá alimentar a minha célula, tá? Então, todo esse processo necessita ser gerado pelo paciente para que, de fato, esse paciente comece a queimar a gordura. Na prática, como que ele deve fazer isso daí? Melhorar a alimentação, diminuindo o carboidrato, cortando açúcar mesmo, tá? Pelo menos durante o tratamento e fazendo aí os seus exercícios, né, de alta intensidade. Para quê? Para aumentar o metabolismo desse paciente.
O que que é um exercício de alta intensidade? Gente, é correr, fazer polichinelo, pular corda, tudo aquilo que vai fazer o seu paciente ficar mais ofegante. Isso vai aumentar aí o metabolismo desse paciente por 24 ou até 48 horas, de acordo com o exercício que ele fizer. Por isso, é extremamente importante a gente ficar de olho nesses pacientes que são sedentários, que não têm uma dieta adequada e principalmente aqueles pacientes que já apresentam uma perimetria abdominal maior, né? Principalmente também se a gente tem aquele abdômen globoso que vai aí caracterizar uma gordura visceral, tá? Qual é a forma correta de você tratar esse tipo de paciente? Primeira coisa, na consulta, anotem aí, gente, anota aí que agora eu vou dar o passo a passo para vocês nunca mais errarem nisso, tá? Primeira coisa, na sua consulta você vai fazer o exame físico no seu paciente, tá? Você vai verificar se esse paciente tem gordura abdominal, se ela é subcutânea, ou seja, superficial, ou se ela é uma gordura mais profunda, uma gordura visceral. Como que eu aprendo isso? Como é que eu faço isso daí, tá? Você vai pinçar o abdômen da sua paciente. Se a sua paciente tiver aquele abdômen, né, que é bem redondinho, similar a um abdômen de gestante, né, ou aquela barriga de chope, muitas vezes, né, de homem, que você não consegue beliscar, isso daí já é um indício de uma possível gordura visceral, tá? A gordura superficial é aquela que você consegue pinçar. Então, você vai pinçar, você consegue beliscar essa gordura aí. É uma gordura solta, né? Claro que pode ser uma gordura mais rígida, se é uma paciente mais jovem. Normalmente, as pacientes mais maduras têm uma gordura um pouquinho mais flácida, mas claramente com essa pinça você consegue detectar, ok? Durante a sua consulta, você vai fazer aquela investigação e você vai entender qual é a dieta desse paciente, você vai entender se esse paciente pratica atividade física, se é uma paciente sedentária e quais são os tipos, né, de rotina alimentar dela. Diante disso, se você notar que não é uma rotina muito saudável, se você notar que é uma paciente sedentária, você vai pedir para ela, vai solicitar os exames dela, os últimos exames dela, né? O ideal é que não passe de 3 meses, tá, gente? Máximo de 90 dias aí, para você saber, né, que ela ainda está ali dentro daquele perfil que foi relatado ali naquele exame. Então, peça o hemograma completo dela. Claro, você vai ver ali a glicemia dela e também o lipidograma. Você vai ver quanto que tá o triglicerídeos dela, você vai ver quanto que tá o colesterol, tá? E se você nunca viu um exame desse, fique tranquila, porque todos os laboratórios vão colocar lá, né, o resultado do paciente e ao lado você vai ter ali uma tabela de referência. Então você vai entender de acordo, né, com o sexo do paciente, de acordo com a idade do paciente, você vai ver se ela está dentro ali da normalidade ou não. A minha recomendação é que se ela não estiver dentro da normalidade, você deve encaminhá-la aí para o profissional médico que vai tratar especificamente dessa patologia, ok? Dessa forma, ela pode tratar e depois retornar para você. E aí você pode estar pensando, ai, doutora, mas aí eu vou perder minha paciente, ela vai acabar não fazendo o tratamento. E aí eu vou te dar uma ideia aqui que é muito interessante, é exatamente o que eu uso com as minhas pacientes, tá? E isso ajuda muito a fazer com que elas tratem a saúde delas. O que eu faço? Eu vou sim fechar o tratamento com ela, de acordo com o que ela quer, e eu vou dar para ela 2 semanas para que ela vá até o médico, para que ela refaça os exames e para que ela venha para mim já com a liberação médica, né, que ela já está em tratamento. Então, desta forma, eu não deixo de fechar o tratamento com a minha paciente, eu dou um prazo para ela tratar,
né? Ou seja, eu faço a primeira, a segunda sessão e falo com ela, até a terceira sessão você tem que trazer para mim um parecer do seu médico. Se você não trouxer, nós vamos suspender o seu tratamento até que você traga isso daí para mim, gente. E vou te dizer uma coisa, gente, na maioria das vezes isso funciona muito bem, porque a paciente começa a fazer o tratamento, né? Você sabe que com uma, duas sessões não vai haver um agravante do quadro, e sim você está incentivando a sua paciente a ir até o médico, né? E aí, de duas, uma, ou ela já vai começar o tratamento, o médico já vai dar uma autorização para que você possa continuar fazendo o tratamento nela de forma segura e adequada, ou então o médico vai pedir para ela suspender, e assim que as taxas delas estiverem normalizadas, ela volta para você para fazer o tratamento com segurança. Então, esta é a forma correta de nós tratarmos esse tipo de paciente, né? Claro, levando sempre em conta a saúde dele e deixando isso muito claro. Esse conhecimento todo aqui que eu passei para vocês, né, do que é aí a lipólise, do que realmente, né, um ativo lipolítico faz, o que que ele provoca, isso é muito importante, porque se você não fizer esse tipo de avaliação, se você não tiver esse conhecimento fisiológico, entender o que um lipolítico pode fazer dentro do organismo dessa paciente, e se for uma paciente que já está com uma tendência, né, a uma alta aí de triglicerídeos, a uma alta de colesterol, o que que pode acontecer? Se você fizer aí um tratamento completo, você pode induzir essa paciente, a uma esteatose hepática, tá? E isso, então, é um dos pilares fundamentais quando a gente fala de tratamento lipolítico de forma correta, que não comprometa a saúde do seu paciente e que, claro, te traga resultados incríveis, né? No momento certo, da forma certa, preservando a saúde do nosso paciente, ok? Então, nesse episódio aqui, você aprendeu a forma correta de tratar o seu paciente, de avaliar o seu paciente aí, que tem qualquer suspeita, tanto de esteatose hepática, como dislipidemia ou até mesmo gordura visceral. E com essas dicas aí, eu tenho certeza que você vai sempre colocar aí em primeiro lugar a saúde do seu paciente, e você pode ter certeza que você vai estar fortalecendo e muito a sua autoridade e não correndo risco aí na sua clínica, ok? Esse daqui foi o nosso podcast Pressurizada. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.